Dia. Quero honrar a vida da Thaís e da equipe de louvor. As canções foram muito especiais, muito tocantes, tudo a ver com o que a gente vai falar hoje pela manhã. Quero que você abra sua Bíblia, por favor, comigo, em Marcos capítulo 5. Nós vamos estudar hoje mais uma vida recuperada. Nós estamos numa série de mensagens hoje finalizando a respeito de uma preparação para o tempo do Celebrando a Recuperação da nossa igreja. E como dentro do projeto nós temos que ministrar a respeito de algumas palavras, algumas vidas restauradas, vidas recuperadas. E nós já falamos de tantos outros, de Mateus, de João, do jovem rico. E hoje chegamos até esse homem que estava possesso por espíritos imundos. E hoje o negócio vai ser pesado, vai ser hoje de manhã e hoje à noite sobre espíritos imundos, sobre demônios. Então prepara seu coração aí, aperta o cinto que a gente vai decolar. Marcos capítulo 5, verso 1 em diante. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: "Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes." Pois Jesus lhe tinha dito: "Saia deste homem, espírito imundo." Então Jesus perguntou: "Qual é o seu nome?" "Meu nome é Legião", respondeu ele, "porque somos muitos." E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava passando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e encontraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade, nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. Ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado, suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: "Vá para casa, vá para a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você." Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Esse momento é um momento pesado, momento que Jesus liberta. Por isso que eu dei o título da minha mensagem de hoje de Liberdade, Liberdade.
Porque só em Jesus a gente tem liberdade. Só Ele, como disseram aqui, ninguém era suficientemente capaz. Mas ele se encontrou com Jesus. Ele é suficiente. Ele é capaz de destruir toda a cadeia, de quebrar todo o grilhão, de fazer com que nós andemos livres. E não existe algema, não existe qualquer tipo de perseguição, qualquer tipo de barreira ou prisão que possa mudar aquilo que existe dentro de nós. Assim como Paulo e Silas estavam na prisão, presos, e eles começaram a adorar a Deus, porque o coração deles, o espírito deles estava livre. Apesar de estarem presos numa prisão, o coração estava livre. E é o que acontece com os nossos irmãos lá, e eu digo lá, mas isso já está aqui. Você sabia que a Colômbia é um dos países perseguidos? Dentro do ranking dos países perseguidos no mundo, a Colômbia já é. E logo, logo, isso vai se aproximando na nossa realidade. É muito sutil, e existe uma legião de demônios fazendo com que pessoas continuem se escravizando ou sendo presas. Esse texto aqui, apesar de esse homem ser um homem muito forte, porque tinha uma legião, ele estava, apesar de ser forte, totalmente rendido, incapaz, totalmente impotente, totalmente preso a uma realidade de opressão. Você sabe que Satanás tem 3 formas de atrapalhar a nossa vida: tentando, oprimindo e possuindo. Tentando, ele faz induzindo a gente com mensagens, com aquilo que a gente vê, aquilo que a gente tem contato. O mundo jaz do maligno, ou seja, nós ouvimos e somos influenciados pela cultura, pelo sistema, pelas revistas, pelo que nós assistimos na novela. É assim que ele nos tenta. Você não sabe por quê, depois de ter visto algo, por ter visto alguma situação, você não sabe por que você está doido para pecar, doido para cobiçar, doido para se entregar a prazeres, porque sua mente já está cheia de vontade. E é assim que Satanás faz. Ele é só um surfista na nossa onda. Ele produz muita informação, muita coisa que você não tem, que você gostaria de ter, muita vontade, muita cobiça, e a Bíblia diz que nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Ela começa aqui dentro, aquilo que você deseja, mas não tem, o amor erótico. Você olha na vitrine, olha para o outro, para o vizinho, olha para quem passa e você cobiça. E aí Satanás, ele se vale dessa situação para destruir. Como Jesus havia comparado ele como bom pastor, lá em João capítulo 10, e o ladrão, aquele que vem para roubar, matar e destruir, ele quer exatamente isso, com a tentação. Destruir você, ele não quer brincar. Quem brinca, gente, de ser cristão é a gente. Quem brinca com as coisas sérias somos nós. Satanás não brinca em serviço. Tudo o que ele faz é do bom e do melhor. Ele investe pesado. A gente que investe pouquinho, o que sobra, a gente que dá dízimo, a gente que dá oferta daquilo que a gente pensa, poxa, não vai sobrar, então não vou dar agora, quando sobrar eu dou. A gente que economiza para as coisas de Deus. Satanás não, ele vem com tudo, do bom e do melhor. Ele não poupa esforços, ele não poupa dinheiro, ele não poupa gente, ele não poupa nada. Uma outra forma que ele tem de destruir a nossa vida, além de tentar, e muitas famílias têm caído, e muitos jovens têm caído,
E muitas igrejas têm caído porque Satanás tem tentado e eles têm ouvido a voz de Satanás. Essa semana eu estava estudando exatamente esse texto. Olha a situação. Quem ouve assim parece que é mentira. Estudando esse texto, Marcos capítulo 5, a cura de um endemoniado. Meu celular, aquele barulhinho do WhatsApp. Tu, tu, tu. Aí eu peguei uma menina mandando um versículo de Cantares para mim. Eu não vou nem dizer o texto para não escandalizar os irmãos e pensar que a Bíblia hoje a Bíblia ela é a mãe das heresias, né? Muita coisa as pessoas usam usando a própria Bíblia para dizer o que querem. E essa menina me mandou uma mensagem me seduzindo. E é aí que eu decido se eu digo oi, se eu digo estava pensando em você. Sabe aquela conversinha mole? Ah, então, RS. É aí que está, aí que mora o perigo. Poxa, olha só o que ela me mandou. Olha só que safadinha. Queridos, em 1 segundo, eu colocaria em risco tudo que eu construí em 31 anos de idade. Sabe o que eu fiz? Bloqueei. Não quero nem responder, não quero nem dar a ela a possibilidade de saber que eu visualizei a mensagem dela e fiquei em choque. Fiquei sem fazer nada. Eu bloqueei. Olha, não vou nem perder meu tempo. Porque é 1 segundo. É 1 segundo que você coloca o reino de Deus a perder, a igreja. Vocês imaginam o estrago que seria se o marido dela, porque ela é casada, e está assim, ó, de mulher casada e de homem casado na própria igreja, cobiçando a irmãzinha do lado. Temos disciplinado na igreja por causa dessa situação. Algumas pessoas, olha o que eu vou dizer, tem pessoas que não estão endemoniadas. Você não tem que tirar o diabo do couro delas, você tem que tirar elas do couro do diabo. A situação está tão, irmãos, pelo amor de Deus, a situação está tão difícil ultimamente, que eu tenho chorado, eu tenho me angustiado, por ver famílias inteiras indo à ruína, porque não estamos vigiando, porque uma mensagem no WhatsApp, no aplicativo do capeta, destrói uma família inteira. Eu já falei que eu vou trazer uma mensagem sobre o WhatsApp logo, e eu estou ficando cada vez mais angustiado, e quando eu vi, eu vou ter que ser controlado por alguém. Porque, ou coisinha do capeta. Eu estou numa fila, eu estou num lugar esperando, eu estou utilizando para pastorear, para mandar mensagem, aí, como é que você está? Estou orando por você, olha versículo, né, de Deus. Porque é assim que acontece, irmãos. Eu estava estudando a Bíblia, estudando a palavra, e a pessoa mandou para mim uma mensagem exatamente, o texto lá de Jesus com Satanás no deserto, Mateus capítulo 4, Jesus estava com fome, Satanás chegou e disse, está com fome? Transforma essas pedras em pães. Jesus já transformou tanta coisa, ele transformou água em vinho, não poderia transformar a pedra em pão? O problema é quem está mandando você fazer aquilo. É logo na necessidade, é logo, tua mulher não te elogia mais, você está com, permissão da palavra, está com tesão, faz tempo que você não faz. Então está aqui uma mensagenzinha para você. Está aqui, ó, transforma essa pedra em pão. Transforma o seu desejo. Gente, você tem que ser feliz. Vocês têm que se liberar, é o amor livre. Pintou o desejo, não reprime não segura não fica passando vontade. Vai logo.
Imagina só se eu respondesse, o marido dela ia pegar, ele ia descobrir onde eu fico, onde eu prego, e daqui do meio ele ia levantar, agora mesmo, assim, seu hipócrita, seu adúltero, seu sem vergonha. Sabe quantos caem se eu cair? Vocês sabem quantas famílias eu vou destruir se eu cair? E não é porque eu sou pastor não, meu querido. Você também tem essa responsabilidade sobre você. Um monte de gente cai se você cair. Principalmente as crianças, adolescentes, que caem porque você não vigiou. Então essa é a forma de Satanás destruir a nossa vida, tentando a gente. Ele une o pior dele com o pior de nós. Besteira, só dá besteira. Só porcaria. Por isso que Jesus fala, livra-nos do mal. Porque se eu unir o meu mal com o mal do capiroto, a coisa não vai cheirar bem. A outra forma de Satanás atrapalhar a nossa vida é oprimindo a gente. De várias maneiras. Eu lembro de pessoas que vêm me falar, pastor, eu ouvi barulhos na minha casa, vultos, vi um bicho, de madrugada, do nada, a coisa apareceu na minha casa, batendo as janelas, e não era vento não, eu sentia um clima diferente. Opressão. Já fui em casas que nós tocamos fogo em um monte de objetos, porque os objetos eram consagrados ao capeta, consagrados ao diabo. Uma outra forma que Satanás tem, então, é também possuindo. Uma vez eu passei a madrugada inteira expulsando o demônio. Era um atrás do outro. Se vocês quiserem, eu digo para vocês, depois em off, pelo menos 100 nomes de demônios que eu sei. Legião é título. Legião é porque é muito. 6.000 demônios dentro dessa pessoa aqui. 6.000. E aí você tem que falar como Jesus falou. Sai. E Paulo vai ensinar para a gente, né? Os discípulos vão falar em nome de Jesus. Na autoridade de Jesus. Agora, se você estiver devendo no cartório, sabe o que acontece com você? O diabo fala para você o que ele falou para alguns dos discípulos. Olha, Paulo eu conheço, Jesus eu sei quem é, mas você quem é? E o cara saiu espancado e nu, porque o diabo é mais forte. Porque você não tem autoridade. O diabo te dá um tapa e você vê o céu e volta. Já vi o diabo enforcando pessoas com o cordãozinho do crucifixo. Sabe aquele cordão que tem uma cruzinha? Então, é esse que ele gosta de enforcar crente meia boca. E ele começa a denunciar. Quem está em pecado no ambiente, ele começa a dizer, você, quem é você? Para dizer isso, porque você faz aquilo. Nós tivemos já situações aqui na igreja. Caiu endemoniado aqui na igreja. A gente não traz para o palco, porque a gente ama muito a pessoa. A gente não expõe pessoas. A gente dá dignidade para as pessoas. A gente leva para um lugar. A gente não fica batendo na pessoa. Uma vez eu cheguei numa casa que a pessoa estava endemoniada, toda amarrada, toda sangrando. Que o pessoal queria tirar o espírito imundo batendo. E não é assim não. Se não for na autoridade de Jesus, não sai. Você pode dar... Eu já fui no hospital, aconteceu isso, uma equipe médica deu um monte de tranquilizante para a pessoa na veia. Não parava. Entrei eu e ela dentro do consultório médico e fiquei a madrugada inteira, expulsando o demônio. Tem uma hora que eu
cansado, eu tinha parado de manifestar, me debrucei na pia, no lavatório do consultório, e falei, Deus, eu não aguento mais, Senhor. Lá de onde ele estava, ele falou, está cansado? Uma mulher franzina, pequena, magrinha, tinha a força do Anderson Silva. E se não fosse os anjos, se não fosse o poder do Espírito Santo, o poder da palavra, o poder do nome de Jesus, eu não estaria vivo para contar a história. A Bíblia conta outras histórias e você pode fazer um exercício bíblico depois. Marcos capítulo 1, eu vou fazer agora com você, não vou deixar para amanhã não. Abre comigo aí, Marcos capítulo 1, é só virar 2 folhas. Verso 29. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. Não é esse, é o 32. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa. Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabia quem ele era. Jesus tinha autoridade. Jesus tinha uma vida com Deus que possibilitava. Tanto é que quando perguntaram a Jesus, nós fomos expulsar e não aconteceu nada. Jesus falou, esse tipo de casta só se vence com jejum e oração. Ou seja, intimidade com Deus, vida com Deus. Não pensa que você é crente. Outra coisa que a gente pensa muito, caiu endemoniado, chama o pastor. Está na sua casa, se vira, negão. Ora, expulsa, manda, em nome de Jesus. É que tem muito crente que não tem autoridade, não tem jejum e oração, não tem vida com Deus. E aí tem que apelar para o pastor. Aí o pastor de madrugada tem que sair de casa para tirar o encapetado. Tem um outro texto em Atos, não vou ler, vocês dão uma procurada, tem no informativo que você recebeu aí um pouco desse meu esboço. A mulher, uma moça, andava dizendo, olha, está aí, esses são filhos de Deus, confessando, eles não aguentam quando eles veem, Deus, quando vê Jesus, quando vê alguém que é usado por Deus, eles confessam logo, eles se rendem logo. Aqui em Marcos 5 foi isso, se curvou e disse, pelo amor de Deus, olha só o diabo falando, pelo amor de Deus, não nos atormente. E quando Jesus chega, ele amarra o valente. É o que diz Mateus capítulo 12. Esse é outro texto que vale a pena você ler. Que diz que quando um espírito imundo possui uma pessoa, e essa pessoa é liberta, esse espírito, ele passeia pela terra, aonde ele pode voltar, ele pode possuir, ele pode instalar e ficar morando, não encontra, aí ele volta para aquela pessoa e leva com ele mais 7 demônios. Depois você lê Mateus capítulo 12. E a gente está brincando de ir para a igreja. Satanás está aprontando, Satanás está destruindo, e você está brincando de ouvir uma mensagem agradávelzinha, de cantar músicas bonitinhas, que mexem com a emoção, de vestir a roupa de crente e vir para a igreja. Meu irmão, o negócio é sério. O negócio é muito sério. Esse endemoniado aqui, com 6.000 demônios, Jesus manda ele sair.
Não fica perdendo muito tempo fazendo entrevista com o diabo. O máximo que ele faz é perguntar o nome, para fins didáticos, para nos ensinar a respeito do mundo espiritual. Nos manda para os porcos, porque a gente não quer sair dessa região. Existem demônios que se instalam em regiões. Ou você acha que o Brasil é o país da sexualidade ou da sensualidade de grátis? Você acha que os países que oprimem os cristãos, naqueles territórios que nós citamos aqui, é de graça? É só gente ruim? É casta de demônios que decidem que aquele território é deles. Eles oprimem, eles tentam e eles possuem. Você acha que um cara que entra numa igreja e sai metralhando, que toca fogo numa igreja, que mata pessoas, que coloca gente em container para morrer de sede e de calor no deserto, você acha que isso é humano? Por isso que eles pedem para ir para os porcos, porque são monstros, são animais. Desse eu ouvi uma pessoa espírita dizer para mim assim: pastor, o diabo é o nosso amigo menos iluminado. Porque você não pegou no seu couro ainda o diabo para você ver que é iluminado. A gente não tem que ter amizade com o diabo, não. Ele é o inimigo das nossas almas. Não tem como negociar. Pastor, e como é que alguém fica possesso? Como é que... Olha, existem algumas situações. A pessoa vai em rituais de mesa branca, fazem pacto com Satanás, abrem aquilo que a gente chama de brecha, usam coisas consagradas a ele, usam substâncias. Essa semana eu tive que expulsar um demônio por telefone, porque a pessoa estava tribêbada, e como está bêbada, o coração está aberto, a mente está aberta, e Satanás é aí que eu entro, é aí que eu moro. Está totalmente aberto, não tem o Espírito Santo, e ainda abriu a própria mente para Satanás. Aí ele faz a festa, aí ele domina. Aí você pergunta, mas como é que a gente percebe que alguém está endemoniado? É bem fácil identificar. Esquizofrenia é uma coisa. A pessoa tem 3 sintomas. A pessoa tem comportamento desorganizado, pensamento atrapalhado e tem a presença de delírios e alucinações. Delírio eu sou o Napoleão, as pessoas estão me perseguindo, as pessoas querem colocar em mim uma antena, os ETs querem me possuir, querem me levar para Marte. Delírio, coisa louca. E alucinação é ver coisas, ouvir coisas, sentir cheiro. Eu estou sentindo, uma vez eu fui numa casa e a pessoa disse assim, eu estou sentindo cheiro de flor de cemitério. Gente, isso é esquizofrenia, isso é patologia. É possível que Satanás possua uma pessoa e quando ele sai, ele deixa tudo desligado. Aí a pessoa fica esquizofrênica. É possível que isso aconteça. Mas a possessão demoníaca tem algumas características que são muito fáceis de identificar. A pessoa vai dizer assim, fala com a voz estranha, né? Fala com outra voz. Porque é um espírito que vem morar pela primeira vez num corpo que ele nunca usou. Então ele fica todo... ele não sabe andar direito, não sabe funcionar nesse corpo. E ele vai usar as cordas vocais, é estranho. Ele não sabe usar isso aqui. Ele está usando pela primeira vez. Então, por isso que ele parece estranho, ele é uma voz diferente. Não é voz diferente, é a mesma voz. Ele está usando exatamente as cordas vocais da pessoa pela primeira vez. Tem uma força sobre-humana. Então, a pessoa que você percebe que não dá para controlar, a pessoa não teria aquela força. É sobre-humano. A pessoa tem conhecimento e tem habilidades sobrenaturais. Então, a pessoa sabe recitar para mim parte da Bíblia em hebraico, que ela nunca estudou. Como é que ela sabe? Ela começa a adivinhar coisas.
E o outro sintoma clássico é apontar, acusar. Eu sei do teu passado. Quem é você para vir aqui? Paulo eu conheço. O pastor fulano de tal eu conheço. E você? Quem é? No mundo espiritual. Quem que você pensa que você é no mundo espiritual? Para vir guerrear contra o demônio. Não vai levar uns tapas. Então, possessão demoníaca é uma situação que a gente não gosta muito de viver. Claro, né? Na igreja é muito raro que isso aconteça, graças a Deus, né? E os demônios que estão possuindo pessoas da igreja que estão com a luz apagada. Quando o ladrão entra numa casa, não necessariamente ele acende as luzes. Ele faz tudo com luz apagada. Tem gente aqui que está possuído por Satanás e não sabe. Possuído por Satanás e não manifesta. E fica quietinho, porque da última vez que ele levantou aqui, a gente foi para cima dele. E graças a Deus a pessoa até hoje está liberta, em nome de Jesus. E os crentes possessos? Eu conheço alguns. Você abraçou alguns hoje. Jovens possessos, que estão namorando. A menina nem sabe que está beijando a boca do capeta. Sério, isso é muito sério. E não só demônios, anjos caídos, anjos que são maus, mas existem os nossos próprios demônios. Nós temos alguns demônios de estimação, alguns vícios. Ou você acha que alguém viciado em pornografia é liberta? Faz quando quer. Eu tenho controle sobre a situação. Alguém que é viciado numa droga, viciado na bebida, viciado em qualquer outra coisa, você acha que a pessoa... Eu não estou dizendo que essas pessoas todas são endemoniadas. Estou dizendo que nós temos dentro de nós algumas coisas que parecem com demônios nos possuindo. Que já disse alguém, se você tem uma coisa que não consegue ficar sem, não é você que tem a coisa, é a coisa que tem você. Para alguns aqui, o sexo é um demônio que te atormenta todos os dias. Alguns aqui, a internet. Alguns aqui, o dinheiro. Qual é o demônio que nós vamos ter que expulsar hoje? Ou que você vai ter que decidir daqui para frente? Porque tem alguém que eu conheço que é suficientemente forte. E quando ele dá uma ordem, os demônios estremecem. A Bíblia diz isso. Os demônios creem em Deus e estremecem. A Bíblia também diz que o diabo está ao nosso derredor como um leão rugindo, vendo quem ele vai tragar, quem ele vai comer, quem ele vai despedaçar, quem ele vai destruir. E se você não tiver consciência dos teus demônios, e você não tiver consciência daquilo que Deus pode fazer na sua vida, daquilo que Jesus pode fazer ao te libertar, você vai passar a vida toda possuído, oprimido, tentado, algemado, não consegue adorar a Deus com liberdade, não consegue ministrar na sua casa porque você não tem autoridade, não consegue nem olhar para Deus numa oração porque você está escravo. A minha oração, queridos,
é que nós sejamos possuídos pelo Espírito Santo, cheios dele, cheios do Espírito Santo, para que a gente possa produzir o fruto do Espírito: alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, e não possuídos pelos nossos demônios, vícios, nem o demônio de verdade, né, e seus anjos, mas que todos nós sejamos libertos, em nome de Jesus. Como é que eu faço para libertar alguém? Sai em nome de Jesus. Se não saiu é porque tem outro. E às vezes são 6.000 demônios, você tem que falar 6.000 vezes: sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Você não tem a chave nem da sua casa, porque Jesus tomou a chave do inferno. Então sai em nome de Jesus. Você não tem autoridade para acusar, sai em nome de Jesus. E quando a pessoa consegue, com um segundo de sanidade, ela tem que confessar Jesus. Se ela confessa Jesus, ela está liberta de uma vez por todas. Satanás nunca mais entra. Ele vai querer tentar, vai querer oprimir, mas possuir jamais. E aí Jesus, então, recupera esse cara, esse homem, coloca roupa sobre ele. Jesus, agora, eu estou liberto, eu quero te seguir, eu quero ir onde o Senhor for. Diz, não, vai para a sua família. Sabe quem precisa de você transformado? A sua família. Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. Jesus, eu quero te seguir. Não, volta, fica com a tua mãe que é viúva. A tua família precisa de você. Eu entendi, eu recebi a tua vontade de me seguir. Agora, me segue na tua família. Cuida da sua família, e a melhor forma que você pode de evidenciar o meu amor, evidenciar a minha presença na tua vida. A minha oração é que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, e Ele dê a ordem e expulse todos os demônios que estão nos algemando, nos possuindo, nos tentando, nos amedrontando, para que nós possamos viver como homens e mulheres recuperados, transformados, que conta para as pessoas o que Jesus fez, porque Ele é suficientemente forte. Ele é capaz de amarrar o valente. Ele é capaz de transformar a tua vida. Amém? Vamos orar. Senhor, mais uma vez eu quero orar, abençoando os meus irmãos, abençoando a tua igreja. Ó Pai, que o Senhor dê a tua ordem, que Satanás parta em retirada em nome de Jesus, que ele não tenha qualquer poder sobre a tua igreja, que o Senhor coloque e revele as pessoas que estão escravizadas para que elas possam ser transformadas, que o Senhor denuncie as pessoas e nos mostre para que nós possamos confrontar e possamos ajudar, para que na tua casa, Senhor, seja chamada casa de oração e não casa de possessão. Que a tua casa seja conhecida por uma casa que há muitas moradas, há muito lugar para todo mundo, só não tem lugar para Satanás. Pedimos que o Senhor também abençoe os nossos irmãos do Iraque, da Síria e todos os outros países que são oprimidos pelas forças espirituais do mal. Que o Senhor amarre o valente, que esses homens que matam cristãos voltem pelo mesmo caminho que eles vieram, e que no nome de Jesus, toda a cadeia, toda a prisão, toda a algema seja desfeita no poder do teu nome, no poder do teu sangue. Nós possamos viver, Pai, como famílias que servem ao Senhor, que estão cheias do Teu Espírito, que estão transbordantes do Teu Espírito. Nos dê autoridade, Senhor, nos dê unção, nos dê uma realidade de sermos santos e irrepreensíveis diante do Senhor, que o pecado não nos domine, mas que nós possamos ter, por causa da ação do Teu Espírito, domínio próprio, domínio
do Teu Espírito, que o Senhor coloque um freio na nossa boca, coloque um freio nos nossos olhos, que qualquer que seja o embaraço, qualquer que seja a queda, a cilada, o laço do passarinheiro, tudo que nos atrapalha de Te servir, de sermos exemplo, de sermos bênção para as pessoas, para a nossa família, que o Senhor destrua em nome de Jesus. Que nós possamos em liberdade Te adorar, liberdade verdadeira, liberdade, não liberdade só que não, mas liberdade, liberdade no nome e no sangue de Jesus. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, porque estamos livres, estamos desimpedidos, totalmente leves e soltos na Tua presença. Que o Senhor continue nos dando essa unção de liberdade, de alegria, de celebrar a Tua presença, o Teu nome com louvores, com orações, com tudo que temos e com tudo que somos. Abençoa a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus eu oro. Amém.